Queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento, quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, em São Paulo. E esta é a nossa aula número 46, do nosso curso a respeito do Velho Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Jonas, ok? Então, estamos estudando os livros dos profetas menores. Hoje vamos falar sobre o livro do profeta Jonas. Bem, queridos, vou começar citando aqui Meyer Pearman, que faz uma introdução aqui ao livro de Jonas, e ele diz o seguinte, que o livro de Jonas é diferente das outras profecias por não conter uma mensagem direta a Israel, sendo a mensagem do profeta dirigida aos ninivitas, Então, eu acrescentaria aqui que Jonas ele é diferente, assim como Obadias, o profeta Obadias, que foi o último que nós vimos, também é diferente. Obadias trouxe uma mensagem aos edomitas e Jonas traz uma mensagem direta aos ninivitas, aos ninivitas. Os ninivitas eram os habitantes da cidade de Nínive, E a cidade de Nínive era a capital do Império Assírio, ok? Você já ouviu falar do Império Assírio, A gente fala de vez em quando aqui. Então, a mensagem do profeta Jonas, ela foi dirigida aos ninivitas, habitantes da cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio. Agora, o Pearman, ele coloca uma questão interessante. Ele diz o seguinte, embora não mencionada diretamente, há uma grande lição neste livro para a nação judaica. E qual seria essa lição? Que não está mencionada diretamente, mas que é uma lição importante para a nação judaica, ou seja, para os judeus. Qual é essa lição? Que Deus é Deus não só dos judeus, mas também dos gentios, ou seja, dos não-judeus. E a lição também que é dever do seu povo escolhido, no caso judeus, levar a luz da revelação divina. Isso principalmente no passado, principalmente no Antigo Testamento. Era dever do povo judeu levar a luz da revelação divina para outros povos. Então é essa a lição que fica aqui, mesmo que indiretamente fica mencionada aqui no livro do profeta Jonas. Bom, gente, então, continua Pearman aqui, ele diz que o livro de Jonas, portanto, é uma repreensão contra o exclusivismo dos judeus, que se conservavam a certa distância dos gentios e consideravam-se superiores a eles, Então, os judeus, a gente sabe que eles se conservavam superiores, aos gentios, eles se consideravam superiores aos não-judeus e eram exclusivistas. Então, a mensagem de Jonas é uma repreensão contra esse exclusivismo. E também, devido à descrição de Jonas como um profeta que prega aos gentios, ou seja, aos não-judeus, então, por isso, Jonas ele é considerado o livro missionário do Antigo Testamento. E o tema do livro pode ser resumido da seguinte maneira: o amor de Deus para com os gentios revela-se ao enviar-lhes um profeta que os chama ao arrependimento. Porque nós sabemos que Deus, então, aqui neste livro, envia o profeta Jonas para pregar a esse povo gentio, chamando-os ao arrependimento. Bom, Jonas, ele era galileu, alguns detalhes aqui. Ele era galileu e ele pregou às 10 tribos no reinado de Jeroboão II. Portanto, foi um profeta do norte, do reino do norte. E ele pregou às 10 tribos no reinado de Jeroboão II, durante o reinado de Jeroboão II, Jonas profetizou
a restauração de um território israelita, tá? Essa profecia específica está no livro de 2 Reis, capítulo 14, dos versículos 25 a 27. Uma profecia de Jonas, relatada ali em 2 Reis, no qual ele profetiza a restauração de um território israelita, né? Segundo Pirman também, o ministério de Jonas tem início quando termina o ministério de Eliseu, né? Então a gente teve o ministério de Elias, depois o ministério de Eliseu e, na sequência, o ministério do profeta Jonas. Também vale destacar que o próprio Senhor Jesus deu testemunho de Jonas no Novo Testamento, e esse testemunho de Jesus a respeito de Jonas está relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, certo, queridos? Muito bem, vamos então aqui entrar no texto bíblico propriamente dito. No primeiro capítulo, nós temos então a fuga, né, de Jonas e o castigo, não é? Mas nós vamos começar aqui lendo, eu quero ler com vocês os versículos 1 e 2 do capítulo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, gente, aqui nesses dois primeiros versículos, ou mais especificamente no versículo 2, nós vemos Deus revelando a vontade dele para Jonas, né? A vontade dele para a vida de Jonas. Qual era a vontade de Deus para a vida de Jonas? Que ele fosse à cidade de Nínive e pregasse, né, ali contra a malícia, contra os pecados da cidade, que ele clamasse contra aquela cidade, como diz o texto aqui. Então Deus, ele revelou ao profeta Jonas a vontade dele. E eu creio, né, irmãos, que se nós estivermos atentos à voz de Deus, se nós estivermos atentos à orientação do Espírito Santo, Deus também revela a vontade dele para as nossas vidas, não é? Então, o que nós vemos aqui no capítulo 1 de Jonas, e aqui eu vou me basear em algumas anotações próprias minhas, né, para falar um pouquinho do capítulo 1 de Jonas. O que nós vemos aqui nesse primeiro capítulo é que o profeta Jonas, ele sai do centro da vontade de Deus para a vida dele, porque Deus revelou para Jonas qual era a vontade de Deus para a vida dele, mas Jonas não obedece, né? Ele vai em sentido totalmente oposto da vontade revelada de Deus para a vida dele. A vontade de Deus era que ele fosse para Nínive pregar para aquela população daquela cidade, e Jonas foge, ele vai para outro lado, vamos dizer assim. Então Jonas deliberadamente ele sai do centro da vontade de Deus para a vida dele, né? E, queridos, nós nunca devemos sair do centro da vontade de Deus para as nossas vidas, como Jonas fez, porque sair do centro da vontade de Deus traz tristes consequências, né, para a vida daqueles que assim procedem, não é? Então, a primeira consequência, eu vou citar algumas consequências aqui, baseado aqui no primeiro capítulo do livro de Jonas. A primeira consequência é a seguinte: quando saímos do centro da vontade de Deus, Deus geralmente manda fortes ventos e uma grande tempestade, né? Então veja, o versículo 4 diz, né, o versículo 3 já diz aqui, né, que Jonas se dispôs. O versículo 2 diz que Deus mandou ele se dispor para ir à cidade de Nínive. Mas o verso 3 diz que ele se dispôs sim, mas não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor, né? Para ir para uma cidade chamada Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então o texto aqui no versículo 3 é bem enfático ao dizer que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, né? Que ele embarcou naquele navio para ir para longe da presença do Senhor. Quer dizer que Jonas ele estava
deliberadamente saindo do centro da vontade de Deus para a vida dele. Ele estava saindo do propósito de Deus para a vida dele, né? E eu disse aqui que a primeira consequência quando agimos assim é que Deus pode enviar fortes ventos e uma grande tempestade, né? Porque o versículo 4 diz, portanto, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, querido, jamais saia do centro da vontade de Deus para a sua vida, para que Deus não permita que fortes ventos e grandes tempestades venham contra você, né? Aqui no caso de Jonas foi literal, na nossa vida seria figurado, né? Ventos fortes e tempestades grandes de maneira figurada, porque realmente sair do centro da vontade de Deus, não é, pode gerar esse tipo de situação na nossa vida, né? Então, tomemos muito cuidado para não trazermos ventos fortes, né? Que seriam lutas, tribulações, aflições, né? Trazer isso à nossa vida em função de estarmos saindo do centro da vontade de Deus. A segunda consequência é a seguinte: quando saímos do centro da vontade de Deus, além de nos prejudicarmos, prejudicamos também outras pessoas, né? Ou seja, a gente termina prejudicando aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, parentes, amigos, irmãos e etc. Porque o versículo 5 aqui do capítulo 1 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, né, quando começou aquela grande tempestade, aquele vento forte, né, e o navio quase a ponto de se despedaçar, o texto diz que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela, né? Então veja, esse fato de Jonas ter saído do centro da vontade de Deus, estar deliberadamente desobedecendo a Deus, não só o prejudicava, como prejudicou as pessoas ao seu redor, porque os marinheiros, o texto bíblico que ele diz que eles ficaram cheios de medo, né? Ou seja, gerou uma insegurança neles, e além de tudo eles ainda tiveram que lançar toda a carga ao mar, né? Então eles tiveram enormes prejuízos, tudo por causa da desobediência de uma pessoa, né? Ou seja, do profeta Jonas. Então a desobediência de Jonas estava afetando outras pessoas, não somente a vida dele. Então nós temos que ficar muito atentos, né? Quando a gente é tentado a desobedecer a Deus, quando a gente é tentado a sair do centro da vontade de Deus, porque isso não vai prejudicar somente a nós, mas pode terminar prejudicando também as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes os principais prejudicados são os nossos familiares, né? As pessoas que estão ao nosso redor, ok? Outra coisa, gente, outra consequência: quando saímos do centro da vontade de Deus, ficamos também sujeitos à fuga, né? Porque o texto aqui no versículo 5, ainda na parte B do verso, diz que Jonas, os marinheiros desesperados, cheios de medo, lançando a carga ao mar, e Jonas, porém, diz o texto, havia descido ao porão do navio e havia se deitado e dormia profundamente, né? Então, às vezes a gente fica impressionado como Jonas conseguia dormir numa situação dessa, mas a impressão que dá é que Jonas ele estava fugindo, né? Ele estava fugindo da sua consciência, ele estava fugindo da sua responsabilidade, né? Ele não estava querendo possivelmente ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo que o incomodava para que ele obedecesse. Então, para fugir disso, né? Para fugir, ele foi então ao porão do navio e ficou ali deitado e ficou ali dormindo, né? Para fugir realmente da sua responsabilidade. Então, gente, é mais uma questão para a gente tomar muito cuidado, porque quando saímos do centro da vontade de Deus, nós ficamos sujeitos à fuga, né? A nossa tendência é fugir da nossa consciência, da nossa responsabilidade, fugir de ouvir a voz de Deus querendo falar ao nosso coração.
Aula 46, áudio 2. Uma outra consequência de se desobedecer a Deus, né, de sair do centro da vontade de Deus, é que quando saímos do centro da vontade de Deus, Deus, usa até ímpios para nos repreender, né? E foi o que aconteceu aqui, porque o versículo 6 diz: chegou-se a ele, né? Chegou-se a Jonas, o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos, né? Então veja que interessante. Deus aqui, por assim dizer, estava usando ali um homem ímpio, um homem que não era temente ao Deus verdadeiro, para repreender o profeta Jonas, que era um servo de Deus. Por quê? Porque ele tinha saído do centro da vontade de Deus, ele estava em desobediência. Então Deus estava usando até um ímpio para repreendê-lo. Então, querido, não saia do centro da vontade de Deus para a sua vida, porque Deus pode usar até ímpios para te repreender, se assim acontecer com você, né? Outra consequência aqui, né? A quinta, no caso. Quando saímos do centro da vontade de Deus, também descobrimos que ninguém pode se esconder de Deus, né? Porque o versículo 7 diz assim: e diziam uns aos outros, os marinheiros ali, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, né? Então os marinheiros ali lançaram sortes e veja só, sobre quem caiu ali as sortes lançadas? Sobre Jonas. Por quê? Porque quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando ousamos desobedecer a Deus, nós descobrimos que ninguém pode se esconder de Deus, né? Ninguém pode se esconder de Deus. Espero que você que está me ouvindo não esteja tentando se esconder de Deus, né? Outra consequência, a sexta consequência, é que quando saímos do centro da vontade de Deus, temos a tendência de endurecer o nosso coração, né? Isso aqui é complicado, é grave até. Quando saímos do centro da vontade de Deus, temos a tendência de endurecer o nosso coração. Porque quando a sorte que foi lançada ali pelos marinheiros caiu sobre o profeta Jonas, o que ele deveria ter feito? Eu imagino que ele deveria ter caído com o rosto em terra, né, e confessado o seu pecado a Deus, ali se arrependendo, né, porque ele sabia que aquela tempestade estava acontecendo por causa da desobediência dele, né? E aí aqueles marinheiros que nem temiam a Deus lançam sortes e as sortes caem sobre Jonas, era para ele, em temor e tremor, cair com o rosto em terra e confessar o seu pecado a Deus em arrependimento, né? Eu até creio que se ele fizesse isso, se arrependendo genuinamente, eu creio que a tempestade cessaria ali naquele momento. Todavia, você percebe pelo texto que Jonas, ele confessa o seu pecado, ele admite o seu pecado aos homens ali, aos marinheiros, mas não a Deus, né? E até os homens ali que não conheciam a Deus acharam um absurdo, né, ele estar fugindo da presença de Deus. Mas Jonas continuou impenitente, ele continuou sem se arrepender, né? E já que Jonas não se arrependia, os marinheiros então eles lhe fizeram uma pergunta, né? No verso 11 diz assim: disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Eles perguntam para Jonas o que eles deveriam fazer. E Jonas, olha a resposta que ele dá no versículo 2, no versículo 12, melhor dizendo. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, a gente percebe aqui que Jonas, ele prefere a morte, né? Porque quando ele pede para os marinheiros jogarem ele no mar, naquele mar tempestuoso, ele sabia que ele ia terminar morrendo. Em tese, ele ia terminar morrendo. Então, ele prefere a morte do que se arrepender e do que voltar ao centro da vontade de Deus. Por quê, queridos? Porque quando nós saímos do centro da vontade de Deus,
nós temos a tendência de endurecer o nosso coração. Por isso temos que tomar muito cuidado, né, para não sair do centro da vontade de Deus, para não nem flertar com essa possibilidade, para não desobedecer ao Senhor, porque a tendência é o nosso coração ficar endurecido, né? E de repente até ir se endurecendo cada vez mais. Então Jonas, ele prefere a morte a se arrepender, né? E a voltar a um lugar de obediência, ao centro da vontade de Deus. E aí então os homens, a gente vai ver isso nos versículos 13 a 16 aqui do capítulo 1, que os homens ali, os marinheiros, eles relutavam para não jogar Jonas ao mar, né? Eles não queriam jogar Jonas ao mar, né? Mas eles terminaram então pedindo perdão a Deus, né? E terminaram jogando Jonas ao mar, né? É interessante que pelo texto aqui, às vezes dá a impressão, né, que esses marinheiros que eram pagãos, que não conheciam o Deus verdadeiro, eles estavam mostrando mais temor a Deus do que o próprio Jonas, que era profeta, né? E que conhecia a Deus, né? Veja que situação, a que ponto o endurecimento do coração de Jonas chegou aqui, os marinheiros que eram pagãos aparentemente apresentarem mais temor a Deus do que o próprio profeta, né? Mas por quê? Porque saiu do centro da vontade de Deus e o coração dele, a tendência foi o coração dele ir se endurecendo cada vez mais, né? E o texto diz então que quando os marinheiros jogaram Jonas ao mar, cessou a fúria, né, do mar, cessou a tempestade. E o versículo 16 do capítulo 1 diz: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então diz que depois que eles perceberam que eles lançaram Jonas no mar e o mar se acalmou, aí eles temeram a Deus, eles temeram ao Senhor Jeová, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? Então, até eu fiz uma anotação aqui que os marinheiros parecem ter se convertido ao Senhor Jeová aqui, nesse momento aqui da história do livro do profeta Jonas. Bom, queridos, e uma sétima consequência aqui é a seguinte: quando saímos do centro da vontade de Deus, Deus ainda continua no controle de todas as coisas, né? Glórias a Deus por isso, né? Porque nós às vezes somos cabeça dura, nós saímos do centro da vontade de Deus, mas glórias ao Senhor, porque ainda quando fazemos isso, né? Ainda quando fazemos a loucura de desobedecer a Deus, Deus ainda continua no controle de todas as coisas, porque o versículo 17 diz que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, né? Então veja que talvez Jonas tivesse pensado, né, que o poder para tirar a sua própria vida estivesse em suas mãos, né? Porque, como eu disse, né, ser jogado num mar bravio como aquele mar estava, seria quase que suicídio, né? E Jonas pediu para que fosse jogado no mar. Então, talvez ele pensou que ele pudesse tirar a própria vida dele, mas ele pensou que ele tivesse esse poder, mas o poder não estava nas mãos dele, porque tudo está no controle de Deus. Deus controla todas as coisas. E Deus não só não permitiu que Jonas morresse, como Deus preparou, né, um grande peixe para que tragasse Jonas, conforme está aqui descrito, né, nesse texto bíblico. E aí o final do capítulo 1 diz que esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né, queridos? Então, veja, esse primeiro capítulo de Jonas, ele traz pra gente, eu creio que essa lição importantíssima, né? Esse capítulo nos mostra que nós jamais devemos desobedecer ao Senhor, jamais devemos desobedecer ao chamado de Deus para a nossa vida, né? Jamais devemos sair do centro da vontade de Deus. Muitas vezes Deus tem chamado pessoas para o ministério, tem vocacionado pessoas, tem dado dons, talentos, e as pessoas têm se escondido, têm fugido, né? Tem relutado em
em aceitar esse chamado de Deus para suas vidas. E isso, relutar contra o chamado de Deus, só vai trazer tristes consequências, né, na vida da pessoa que reluta e até na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então a gente tem aqui essas 7 consequências, né, de se sair do centro da vontade de Deus. Mas vamos então agora caminhar para o capítulo 2, né, para o capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Bom, Jonas, então, nós percebemos que ele recebe disciplina da mão de Deus, tá? Agora eu estou me voltando aqui para o texto aqui do Warren Wiersbe, que a gente também tem sempre seguido nesse curso. Então ele diz aqui, Jonas recebe disciplina da mão amorosa de Deus. O fato de Jonas ter sido engolido, né, tragado por esse grande peixe, foi uma ação disciplinadora de Deus para com o profeta. Mas nós sabemos que a disciplina de Deus é uma expressão do amor de Deus, né? A gente tem que entender isso. Disciplina é expressão de amor, tanto de um pai para com um filho, quando um pai disciplina um filho, ele está expressando amor, né? E também de Deus para conosco. Quando Deus nos disciplina, ele está expressando seu amor por nós. Então, a gente vai perceber lendo o capítulo 2 que Jonas, ele reconhece que foi a mão do Senhor que o lançou no mar, e não a dos marinheiros, né? Foi a mão de Deus, né? Por trás da mão dos marinheiros estava a própria mão de Deus. E o autor que a gente está seguindo, ele traz aqui uma aplicação prática. Ele diz assim: é importante que reconheçamos o trabalho do Senhor quando passamos por provação ou angústia por causa do nosso pecado. Então, muitas vezes, gente, nós passamos por provação e por angústia por causa do nosso pecado, né? Eu não estou dizendo que são todas as vezes, mas muitas vezes nós passamos por provações e por angústias porque nós pecamos, porque nós nos afastamos do centro da vontade de Deus, porque nós desobedecemos. E quando assim acontece e Deus começa a nos disciplinar, é importante que a gente reconheça a mão disciplinadora de Deus, que é uma mão amorosa, né? Tratando conosco, trabalhando conosco, né? E aí então, o capítulo 2, ele traz a oração de Jonas ali no ventre daquele peixe, né? Então, ali Jonas, naquela posição, no ventre daquele peixe, Jonas, ele arrepende-se de seus pecados, né? Ele pede perdão a Deus, e esse é o objetivo da disciplina. É exatamente esse o objetivo da disciplina, ou seja, trazer-nos ao lugar de arrependimento e de confissão de pecados. Então, Jonas, ele pede perdão a Deus, né? E o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz que essa passagem equivale a 1 João 1,9 para nós, né? Para nós, essa passagem aqui equivale a 1 João 1,9. Lembra de 1 João 1,9? É aquele texto que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, essa passagem de Jonas aqui confessando seus pecados e pedindo perdão a Deus equivale a 1 João 1,9 para nós, né? Quando pecamos, quando desagradamos a Deus, também devemos fazer isso, confessar os nossos pecados, né? Pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados, porque quando assim o fazemos, né? Quando assim o fizermos, com o coração quebrantado, de maneira genuína, o texto diz que Deus é fiel, né? Deus não só é fiel, mas Deus é justo. Não só para nos purificar os pecados, né? Não só para nos perdoar os pecados, melhor dizendo, como para nos purificar de toda injustiça. Então, Deus ali, ele purificou o profeta Jonas, né? E Deus, então, deu uma outra chance, né? Deus deu uma nova chance para o profeta Jonas, tá? Então, gente,
O autor até aqui, ele faz um comentário, ele diz assim: rebelar-se contra a mão de Deus é procurar problema. Então, quando você perceber que Deus está tratando com você, Deus está disciplinando você, não se rebele, não se endureça mais ainda, porque rebelar-se contra a mão de Deus é procurar problema, né? Mas Jonas aqui, nesse momento, ele se submeteu, ele orou, ele confiou em Deus e Deus o perdoou. Amém? Aula 46, áudio 3. Então, vamos agora falar do capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Então, Jonas, ele vai à grande cidade, né? Porque depois de orar ali no ventre do peixe, versículo 10 do capítulo 2 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, né? E então o capítulo 3 começa dizendo que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo, né? Então Jonas, ele dessa vez ele obedece, ele vai à grande cidade a fim de pregar a mensagem do Senhor. O autor aqui, ele diz pra gente que em Nínive, na cidade de Nínive, né, e em suas redondezas, não só na cidade de Nínive, mas nas redondezas da cidade também, viviam cerca de 1 milhão de pessoas, né? E a cidade de Nínive, como eu já disse, era o centro do Império Assírio, que estava em ascensão nessa época aqui. Todavia, os assírios, eles eram um povo muito desumano e muito cruel, né? Os assírios, eles cometiam crueldades e desumanidades terríveis. Eles não tinham misericórdia dos seus inimigos, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo sendo um povo violento, e malicioso, enfim, Deus havia dado a Jonas uma grande incumbência. Que incumbência era essa? Era pregar a esses gentios, né, a esses assírios, a esses não-judeus, a fim de que eles pudessem escapar da ira do Senhor e pudessem ser perdoados, né? E até o autor aqui diz que Jonas tinha de vencer seu preconceito para pregar essa mensagem. Na verdade, Jonas, ele não queria levar a mensagem de Deus ali para os assírios, porque os assírios eram um povo inimigo, né, dos israelitas, porque os assírios eram um povo violento. Então ele na verdade, o receio de Jonas era que ele pregasse e o povo se arrependesse. Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Jonas, ele não queria ver aquele povo salvo da ira de Deus, vamos dizer assim. Então, por isso ele foge, né, da presença do Senhor. Por isso ele foge, ele não quer pregar a palavra de Deus para aquele povo, né? Bem, mas o fato é que Jonas vai, ele prega, né, a palavra de Deus, e o Senhor, então, ele efetuou uma grande mudança na cidade de Nínive, porque houve ali uma expressão de temor e de arrependimento, desde o rei até o mais humilde cidadão. Todos se arrependeram, né? A mensagem fez efeito. Não é? Eram necessários 3 dias para atravessar a cidade, mas o reavivamento, o despertamento, iniciou-se já no primeiro dia em que Jonas começou a pregar ali, né? O texto, no versículo 5 aqui do capítulo 3, diz que os ninivitas creram. Os ninivitas creram em Deus, né? E eles provaram a sua fé em Deus por meio de atos de contrição. E Deus os perdoou. O Senhor, né, os perdoou. Então, o autor aqui ele até diz, né, que sem dúvida essa foi uma das maiores colheitas evangelísticas da história. E isto mostra o que o Senhor pode fazer com um frágil instrumento humano disposto a pregar a sua mensagem. Porque Jonas era um frágil instrumento humano, um instrumento limitado, a princípio desobediente, né? Mas que quando ele se dispôs a obedecer, Deus fez algo grandioso ali, né? Usando Jonas como instrumento, tá? Muito bem, gente. E aí então
nós chegamos aqui no capítulo 4, né? Mas o fato é o seguinte, antes de ler o capítulo 4, eu quero só ler aqui o versículo 10 do capítulo 3, que diz assim: viu Deus o que fizeram, né? A maneira como os ninivitas se arrependeram, né? Porque foi promulgado ali um jejum, né? As pessoas jejuaram, as pessoas rasgaram as suas vestes, se cobriram de pano de saco, né? Diz que até o texto bíblico diz que até os animais, né? Jejuaram, né? E, enfim, diante dessa reação, dessa contrição que aconteceu ali, diante desse arrependimento dos ninivitas, o versículo 10 do capítulo 3 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez, né? Então Deus não destruiu a cidade, né, em função do arrependimento que houve ali. E aí o capítulo 4, então, diz o seguinte, com isso, capítulo 4, versículo 1, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Então veja, Jonas ele ficou desgostoso e ficou irado por Deus ter perdoado a cidade de Nínive, né? Os moradores ali. Então é uma coisa muito interessante, porque você, como pregador da palavra de Deus, você vai ficar feliz se as pessoas ouvirem a pregação, se as pessoas se arrependerem. Mas não foi o caso de Jonas. Ao ver que a sua pregação tinha sido ouvida, ao ver que as pessoas tinham se arrependido em função da pregação que ele tinha feito, ao invés de ficar alegre, ele ficou irado, ele ficou desgostoso, diz o texto bíblico, né? E ele disse o seguinte para Deus, olha, versículo 2: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então veja que ele confessa aqui que ele tinha fugido, que ele tinha desobedecido a Deus, porque ele sabia que Deus era Deus clemente, porque ele sabia que Deus era Deus misericordioso, que Deus era tardio em se irar, que era grande em benignidade. Então por isso ele quis fugir da presença de Deus, porque ele não queria ver esse povo ninivita, que era inimigo do povo israelita, ele não queria ver esse povo arrependido, ele não queria ver esse povo poupado. Por isso que ele fugiu da presença de Deus, porque ele sabia que Deus era um Deus misericordioso e que se aquele povo se arrependesse, Deus iria perdoá-los, né? Então Jonas ele fica irritadíssimo, né, com essa situação. E ele fica tão irritado a ponto de, no versículo 3 aqui do capítulo 4, ele diz assim: peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí o Senhor pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira? E aí o texto bíblico diz que Jonas, ele saiu da cidade, né? E ele se assentou ao oriente da cidade, e ele fez uma enramada, né? E repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então dá a impressão que Jonas ainda tinha esperança que Deus destruísse a cidade. Ele ficou assentado fora da cidade, como que assim, assentado num camarote, né, para ver o que ia acontecer à cidade, né? Então, veja, o Warren Wiersbe, ele até diz aqui o seguinte: em vez de encontrarmos um jubiloso pregador, vemos um pregador desobediente, raivoso com as pessoas e com Deus, né? Ele estava, Jonas estava, vamos dizer assim, decepcionado com o próprio Deus, né? E aí ele continua aqui dizendo: vemos Jonas sentado do lado de fora da cidade, esperando que o julgamento de Deus caísse sobre o povo, né? E aí o autor aqui ele faz um comentário interessante, ele diz assim: eis uma coisa surpreendente, o Senhor manda um grande avivamento
como resultado da pregação de um homem que nem mesmo ama as almas para quem prega, né? Então, mesmo Jonas não amando as almas para quem ele havia pregado, né? Deus, por bondade, por graça, por misericórdia, ele manda um grande avivamento ali para aquela cidade de Nínive, né? Então, o autor continua dizendo aqui que esta é a lição-chave do livro: o amor e a misericórdia de Deus pelas almas perdidas. Então, a lição-chave do livro de Jonas é essa, né? É que Deus ama e que Deus tem misericórdia das almas perdidas, né? E fechando aqui o livro, o texto vai nos dizer aqui no versículo 6, olha, do capítulo 4, o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, né? Então, Deus ali, ele para tratar com Jonas, Deus permitiu que nascesse uma planta que desse uma sombra maravilhosa para Jonas, né? E ele ficou muito confortável ali debaixo daquela planta. Mas, versículo 7, Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou, né? Então, no dia seguinte, Deus mandou um verme que feriu a planta e a planta se secou. E Jonas, ele sentiu ali, né, o sol batendo na sua cabeça, aquele sol, aquele calor, ele ficou desfalecido. E mais uma vez Jonas parecia ser uma pessoa muito mal-humorada, pelo menos nesse momento aqui da vida dele, e ele mais uma vez pede a morte, né, em função dessa situação. E aí então o versículo 9 diz assim: então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Então veja como ele estava mal-humorado, né, com o coração endurecido. Aí o versículo 10 diz assim: tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, Deus, né, usa essa planta aqui para trazer uma lição para Jonas, né? Deus fala assim: se você teve compaixão dessa planta que em um dia nasceu e no outro morreu, você não acha que eu terei compaixão das pessoas que estão ali em Nínive? Almas, né, que diz aqui até o texto, não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Então, gente, veja, o Warren Wiersbe até diz aqui, né, Jonas sentia pena de si mesmo e até mágoa pela planta que o abrigou e depois morreu. Mas ele não sentia amor sincero nem misericórdia pelas multidões da cidade de Nínive, né? E aqui o autor ele ainda faz um comentário interessante. Ele diz assim: no capítulo 1, Deus controla o vento e as águas. No capítulo 2, Deus controla o peixe. E no capítulo 4, Deus controla a planta, o verme e o vento. Mas ele, Deus, não podia controlar Jonas sem que o profeta se entregasse a ele, né? Então Deus controlou o vento, as águas, o peixe, a planta, o verme, o vento, mas não controlava Jonas, porque Jonas não se rendia a Deus, não se entregava a Deus, porque Jonas estava aqui resistindo, né, à ação de Deus, à graça de Deus, porque Jonas estava resistindo ao trabalhar de Deus. Então, a lição aqui é: não resistamos, né, gente? Não sejamos resistentes como Jonas foi, não sejamos insubmissos, não sejamos pessoas, né, assim, mal-humoradas, de coração endurecido, né? E, enfim, Deus, ele poupou Nínive por mais de 1,5 séculos em função
desse acontecimento, dessa pregação do profeta Jonas. E só para terminar aqui, é interessante destacar que Jonas é um símbolo de Jesus Cristo, conforme está narrado em Mateus 12, do versículo 39 ao 41, né? Então Jonas é um símbolo de Jesus em sua morte, sepultamento e ressurreição. Cristo era maior que Jonas como pessoa, não é? Na extensão da sua obra, né? E também em seu amor por aqueles que não o mereciam. Amém, queridos? Então terminamos aqui mais esta aula e na próxima aula, se Deus quiser, falaremos sobre o livro de Miqueias. Deus